Bom, pessoal, a gente está em 21 de junho de 2021. O projetinho o meu projeto da conta, de operar a conta Cents da FBS com um depósito inicial de $100, fazendo operações sem stop, né, de acordo com a proposta da estratégia lá, de operações de swing no Forex sem stop, né, operações com alvo para longo prazo. Você pode ter mais informações assistindo os vídeos no começo iniciais da playlist, onde a gente explica a estratégia. Eu vou tentar fazer um resuminho básico aqui. Eu fiz um resumo mais conciso da estratégia, publiquei lá no grupo de estudos do Telegram, que você vai encontrar o link aí abaixo no estudo. Então, se tiver mais interesse em saber mais detalhes, vai lá participar do grupo, onde a gente discute e estuda a estratégia, né? Então, lá eu comento sobre os pares e sobre o operacional da estratégia e tudo mais. Vou fazer um resuminho rápido aqui, uns comentários na tela do gráfico. Hoje, seu desempenho da conta no MQL5, ela está aí 37 semanas. A gente tem 39% de crescimento, pouco mais de 1% de crescimento por semana. A conta apresenta um capital líquido operacional lá de 14.267, o que em dinheiro real são $142,67, né? Já que a conta Cents da FBS ela apresenta o saldo nessa forma. Eu acho isso uma vantagem porque, apesar da gente estar operando frações centesimais de lote, a gente se acostuma no operacional a visualizar valores numéricos que são idênticos aos reais quando se você estiver operando depois no futuro uma conta standard e você tiver lá $10.000, $6.000 na conta, uma movimentação no gráfico que você vai ver que representa lá uma distância que o preço caminha no gráfico e te apresenta assim, $53. O que você vê aqui na conta Cents como $53 é exatamente igual ao que você vai ver numa conta standard de andando $53. Então você já vai acostumando o cérebro, a mente a lidar com os valores numéricos reais. Só que na verdade você está expondo 100 vezes menos do seu capital de dinheiro real, né? Então eu considero isso uma vantagem. Vamos lá. Aqui a gente está, né? A gente opera, eu sugiro operar no MetaTrader 5. Aqui a gente tem na tela aberto um dos 28 pares que são os pares principais que eu relaciono lá. A gente opera baseado na premissa de que pares de moedas de países de economia forte tem uma tendência de voltar para a média, né? Então, países têm compromissos financeiros em diversos setores entre si, né? Um país exporta, ao mesmo tempo que ele compra a tecnologia de um país, ele está vendendo produção agrícola, etc. Tal. Então, quando essa relação entre a moeda dos dois países se desequilibra demais, aparentemente a gente pode achar que é uma vantagem, né? Um país está com uma moeda muito mais forte do que os outros, mas ao mesmo tempo, quando isso acontece, o produto desse país fica muito caro para ser vendido para os outros. Então a gente sabe que existe uma tendência natural do preço querer voltar para a média, né? Só puxar uma ferramenta aqui. Então, por exemplo, aqui a gente tem um gráfico do dólar canadense contra o iene japonês. A gente está no gráfico mensal, né? Aqui a gente tem histórico desse gráfico aqui na FBS desde 2007. Eu não sei se foi quando esse par já era mais antigo do que isso, mas até onde vai o histórico dele. Outros pares consigo ter histórico mais antigo. Talvez esse par só tenha começado a operar na rede nessa época. A gente tem aí, estão cerca de 13 anos de apresentação do movimento do par, né? Então, o que acontece? Se a gente olhar aqui e a gente pegar a máxima histórica do par que ele atingiu, que foi lá em 2007, e a mínima histórica do par que ele atingiu aqui em 2008, um ano depois, né? A gente vai ver que esse aqui é o range maior de movimentação que esse par teve, e a gente vê que ele tem essa... Toda vez que ele vai num extremo do gráfico,
depois ele tem uma tendência de querer voltar para o centro, né? Aqui ele testou o fundo, depois ele volta para a região central. Então a gente vê que assim, né, o par vai, provavelmente ele vai passar a maior parte do tempo operando nessa faixa do miolo, dessa faixa central. Então a gente parte da premissa de que assim, quando a gente vê sinais, não importa qual seja o seu método de análise, fundamentalista pelas notícias, pelo gráfico, por indicadores técnicos, análise técnica e tal, mas quando você vê que o gráfico está confirmando um topo por qualquer motivo ou através de qualquer análise, e o preço ele se encontra acima dessa linha intermediária, né, do gráfico, se ele estiver nessa região de cima, a gente vê que existem grandes possibilidades da gente realizar vendas com alvo na direção da média. E quando o preço está trabalhando abaixo do gráfico, abaixo da linha central do gráfico, a gente vê que a gente tem a oportunidade de fazer compras com alvo na direção da média da linha central. Então, basicamente, essa é a premissa da conta, né? E aí, o que a gente faz? A gente trabalha sem stop, gerenciando a conta pela margem financeira, né? A gente propõe uma relação de ordens de 1 centavo, né, 0,01, que é o que você vê aqui em cima na boleta, né, para cada 100 dólares de saldo operacional na conta, né? Como é que a gente chega nesse valor? Isso é um pouco por observação, uma parte por cálculo da média de quanto custa essa movimentação toda no gráfico aqui e do quanto a gente estaria errado desde que a gente obedeça essas premissas de entrada, né? Então, assim, se eu estiver nesse topo, eu estou trabalhando na parte superior do gráfico, aqui em cima, né? Eu estou acima da linha central do gráfico. Se eu fizer uma compra aqui, achando que o preço vai subir, eu estou trabalhando fora da premissa da estratégia, né? Então, eu estou exposto a uma condição negativa muito maior do que a gente seria, né, o natural para a estratégia. Então, 100 dólares não iam suportar essa movimentação negativa se eu fizer uma abertura de ordem muito fora do conceito da estratégia, né? O que eu queria deixar frisar nesse vídeo é que assim, a gente tem todas essas orientações que estão por escrito lá. Eu vou acrescentar uma observação lá, porque assim, acho que é importante dizer que assim, né, essa estratégia ela não é infalível, né? Ela não é invencível, indestrutível e tal, né? A sugestão de ordens de 0,01 centavo para cada 100 dólares é considerando que a gente está fazendo entradas de bom senso, né? Que a gente com precaução, com análise e que a gente vai ter um certo grau de assertividade nessas entradas, né? Então, vamos lá. Como é que a gente pode ver que essa estratégia ela não é infalível, não é indestrutível? Então, hoje, assim, mais do que... eu acho que, assim, os números e tudo que já foi apresentado da estratégia, eu assisti todos os vídeos, né? O MQL5 da estratégia, tudo prova que, assim, que ela pode ser vencedora, né? Mas vamos olhar para o outro lado, né? Vamos ver se... Vamos começar a olhar e vamos começar a avaliar o nosso risco, né? A gente pegou 8 meses dessa estratégia que foram depois da época do Covid e tal. E se eu tivesse começado a fazer essa estratégia alguns, tipo, 3, 4 meses antes do crash do Covid, da crise do Covid ou de alguma outra crise, o que teria acontecido com essa estratégia, né? Em situações diferentes aí, além desse período que a gente passou de 8 meses, né? Quem assistiu alguns dos meus vídeos vê que, assim, eu sempre falo para não usar a quantidade total das ordens, né? Para você não pegar logo na primeira semana que você começou, já abrir o máximo possível de ordens e tal, né? Você ir fazendo a coisa de uma maneira gradativa. À medida que você vai encontrando oportunidades, você tem ordens que estão caminhando aí para alvos que vão demorar 3 semanas, 4 semanas, 2 meses, 3 meses para serem alcançados. Eles estão caminhando
Passou 2, 3 semanas, você viu que aquela entrada foi boa, ela ficou um pouco negativa, mas agora ela já está começando a caminhar na direção do seu alvo, né? Mesmo que você não vá colocar um stop de proteção no positivo naquela ordem, você entende que você está conseguindo ter uma leitura de bom senso, eficiente, né, do contexto do mercado, e aí isso vai te permitindo usar mais parte da munição que você tem disponível, né, para colocar. Mas vamos lá, vamos ser bem advogado do diabo aqui e vamos começar a olhar agora que a gente já viu que o que a gente propôs funciona, vamos começar a pensar no pior agora, né? Então, o que a gente tem aqui? Como é que eu posso avaliar uma situação bem crítica aqui? A gente tem esse par aqui do CAD JPI, né, que eu falei, a gente tem 13 anos de movimentação aqui, onde eu marquei esse topo histórico dele aqui em 2007 e essa mínima histórica dele aqui em 2008, né? Como é que eu posso saber quanto custa se eu abrir uma ordem de 1 centavo, né? Se eu fizer uma besteira tremenda, por exemplo, se eu fizesse uma compra, eu vou colocar aqui, ó, vou colocar para a gente poder avaliar, eu vou colocar uma ordem stop aqui, né? Ela só vai ser executada se o preço chegar nela. Então tá aqui, uma ordem de buy stop de volume 0,01 ali no topo histórico, né? Na linha do topo histórico do gráfico, ali em 125.421. Eu vou criar aqui, deixa eu modificar essa ordem, a linha não vai deixar, peraí. Deixa eu aqui, vou modificar essa ordem. Eu vou criar um stop para essa ordem para eu poder ver quanto que seria o valor negativo dela, que ela poderia ficar. Peraí, vamos lá, 0 aqui, modificar. Ok, tá, eu vou pôr a linha de volta ali, da máxima. Então, aquela ordem ali, eu vou colocar, se eu puxar esse stop negativo dela até aqui, até para baixo um pouquinho da mínima histórica do gráfico aqui, vocês vão ver que eu estou chegando num valor aqui, olha, de negativo de 545, né? Vamos arredondar aqui mais ou menos $600 aqui, né? Vamos lá, de negativo total aí, acima da máxima histórica e abaixo da mínima histórica aqui. Então, o que acontece? Eu teria que ser louco para, né, realizar uma compra nessa região do gráfico aqui, né? Realizar uma compra aqui, imaginando que o ativo vai subir. Poderia ter feito né? Poderia ter cometido esse erro aqui em 2007, logo quando o par começou, mas a gente não tinha histórico para avaliação, né? Não haveria base para a gente estruturar uma estratégia como essa ainda, né? Mesmo esse histórico desse par em específico é pequeno, 13 anos. Mas vamos lá. Então, se por algum motivo o preço voltar aqui a chegar e visitar e testar esse topo histórico aqui, e eu fizer a besteira tremenda, ou sei lá, eu cliquei errado, né? Fiz uma compra aqui em cima, imaginando que o preço vai subir, eu cliquei errado. Então. E aí o preço vir para baixo e essa minha ordem ficar negativa, e o preço for visitar o fundo histórico do gráfico, né? Essa ordem de 1 centavo, nesse par aqui, ela chegaria a ficar $600 negativa. Aí você fala, pô, Marcelo, mas como é que a gente vai operar então com 1 centavo, sem stop, e achando que $100 de saldo na conta é suficiente para aguentar a ordem ficar negativa? Se ela pode ficar $600 negativo nesse par. Pois é, porque assim, baseado em que a gente jamais abriria uma compra nessa região aqui de topo do gráfico, né? Nessa região de topo a gente só estaria olhando vendas, né? E aqui embaixo a mesma coisa, né? Eu não estaria olhando vendas nessa região de suporte do gráfico, eu só estaria olhando compras, né? Nessa região. E a premissa da estratégia seria a gente fazer entradas nos extremos com alvos para a região central, para intermediária e tal, né? Ou alvos mais curtos, baseado nos suportes e resistências, aí, etc. E tal. Mas vamos lá, vamos voltar a falar do cálculo financeiro disso daqui. Então, naquela postagem antiga, naquele vídeo que eu trouxe de volta ali, que comenta, onde eu mostro a planilha que eu comento sobre o cálculo feito para os pares,
né? O link da planilha é compartilhado, vocês podem acessar a planilha, fazer cópia, modificar, usar, experimentar. Eu mexi nela poucas vezes no ano passado, naquela vez, depois eu não mexi mais, ela está lá disponível, tá? A planilha está lá no Google Drive. Se por acaso deu algum problema no link lá, vocês me falam, mas eu acho que ela está compartilhada, ainda disponível aí para ser utilizado. Então, o que eu fiz, né? Tem uma orientaçãozinha aqui de onde você digita os valores e tal. Eu não sei se todas as fórmulas estão protegidas de maneira correta, mas quem manja um pouquinho de Excel vai ver que não está complicado não, é tudo coisa simples, básica, né? Então, o que eu fiz? Basicamente aqui, ó, essa diferença que a gente está medindo no gráfico aqui agora, de 600 dólares, eu fiz isso para todos os pares, né? Então, lá na planilha, você vai encontrar esse aqui, ó, valor da diferença entre a máxima e a mínima do gráfico, né? Relacionando ao volume do lote que eu digitar aqui na planilha para operar, para fazer o orçamento e tal, né? Você pode calcular para vários volumes financeiros diferentes. Mas para o lote mínimo aqui, o lote 0,01 que eu estou considerando, que a gente entra com ele aqui, ó. Saldo inicial geral, está mostrando um saldo de 10 mil na conta, né? E o tamanho do lote de 0,1, né? E aqui eu coloco uma informação, ó, digito abaixo a porcentagem do range entre o máximo e a mínima histórica dos pares que eu quero assumir como risco. Eu estou assumindo aqui 1/3 da distância total do par. Por que 1/3? Vamos voltar lá no gráfico. A gente está falando aqui que a gente pretende realizar entradas de, né, assim, a gente está considerando uma região central do gráfico, né? Então uma faixa aqui onde o preço fica, né, mais tempo. No caso desse par aqui, ela é um pouco deslocado para baixo, né? Mais próximo da mínima do que mais perto do topo. Mas só para a gente fazer uma, né, para entender mais ou menos o cálculo médio, né? Qual que é a ideia? Se me custa 600 dólares esse range todo, de cima a baixo, então cada 1/3 desse daqui me custa aproximadamente 200 dólares, certo? Então, se eu imagino que se eu fizer uma entrada aqui e ela vier negativa até essa linha de baixo, ela vai ficar 200 dólares negativo. Então, por exemplo, se eu fizesse uma venda aqui nessa região, nesse topo aqui que ele me deu um sinal de venda, com expectativa do preço vir para a média, né, eu estaria esperando um lucro de até 200 dólares, né, nesse movimento. Mas eu correria o risco do preço ir ao contrário e ficar 200 dólares negativo aqui, né? Então, o terço nesse par aqui, ele custa em torno de 200 dólares. Vamos dar uma olhada lá na planilha de novo. Então, eu escolhi aqui 1/3 do range do risco considerado, né? Porque eu entendo que assim, eu vou tentar acertar na maioria dos pares, né? Então, eu vou estar fazendo a minha venda aqui baseado em alguns preceitos de análise, alguns sinais, tal. Eu não vou simplesmente fechar o olho e tacar uma venda aqui, né? Então, a minha ideia é que assim, eu posso errar em alguns pares e eles chegarem a ficar negativo, mas a probabilidade deles virem testar o topo histórico, né, único lá máximo do par é pequena. Eu tenho muito mais probabilidade deles voltarem aqui para a média. Então, mesmo que eu erre em alguns pares, por exemplo, se eu errar em um par, eu espero que eu esteja acertando, pelo menos eu esteja acertando em um outro par. Então, ao mesmo tempo que eu imagino que eu corro o risco de ter uma ordem negativa em 200 dólares, eu tenho uma expectativa de ter uma ordem positiva em outro par que vai ficar positiva em 200 dólares, né? Então, confiando de que eu tenho um certo grau de assertividade, né? Eu imagino que se eu corro o risco de ficar negativo 200 e eu tenho a expectativa de ficar positivo 200, então eu ficaria no 0 a 0 aqui, né? Nessa linha intermediária.
Então, se eu preciso de 200 dólares para cada range desse, eu estou considerando mais ou menos a metade desse valor. Então, se eu ficar... eu tenho 100 dólares disponível para ficar negativo em 2 pares, mas um deles está positivo. Então, a margem que eu não estou usando desse par que está positivo, ela fica emprestada para cobrir a do que está ficando negativo em 200. Seria mais ou menos isso daí, ok? Sem contar que se eu tenho um par, né? Eu tenho uma ordem que está parada, na verdade seria assim, né? Uma ordem que está parada aqui, ela não está usando a margem negativa de 100 dólares dela. Enquanto que essa outra que ficou 200 negativo, vai estar usando essa margem emprestada dela para você não ter que fechar essa ordem no prejuízo. Agora, se esta ordem aqui, ao invés de estar parada, ela for positiva, na verdade, se ela andar os 200 dólares positivo, ela vai aumentar a minha margem, porque ela está aumentando meu saldo financeiro também, né? Então, uma ordem positiva em 200 dólares, ela me permitiria abrir mais 2 ordens, ou ela me emprestaria mais 200 dólares de margem, né? Então, a gente conta um pouco com este equilíbrio entre ordens positivas e negativas, tá? Então, assim, a conta ela não é indestrutível, ela não é invencível, né? Então, se você fizer uma conta de que eu posso abrir num depósito de 100 dólares de valor real, eu vou apresentar um saldo de 10 mil dólares aqui na conta da FBS, né, na Cents. Eu vou poder abrir, vamos lá, eu vou poder abrir, opa, vamos ver aqui. Eu vou poder abrir 100 pares, 100 ordens de 0,01. Se eu abrir todas as ordens em posições completamente erradas no gráfico, né? E, opa, cadê aqui? Né? Eu abri todas as ordens em posições completamente erradas no gráfico e ver essas ordens ficarem negativas toda a extensão do gráfico. Se isso acontecer em todos os pares e eu usar todas as minhas 100 ordens, a conta não aguenta, lógico, ela vai explodir antes de chegar no meio do caminho, tá? Então, mas é importante que entenda isso, tá? Não é simplesmente taca a ordem em qualquer lugar no gráfico, a hora que quiser, achando que 100 dólares de margem vai cobrir qualquer evento negativo, qualquer evento que vier contra, né? Então, lá na planilha, o que acontece? Se você for olhar aqui o valor da diferença entre cada lote, você vai ver que tem alguns pares aqui que custam muito caro. Então, por exemplo, o euro USD, a variação máxima entre mínima e máxima dele chega a 1.000 dólares. GBP USD, quase 1.000 dólares. E você tem outros pares que são um pouco mais baratos, né? Por exemplo, tem até um par exótico colocado aqui, eu preciso tirar ele daqui. É o USD SDG, que a variação na época aqui era mínima, né? Acho que esse aqui vai até interferir no cálculo, tem que tirar ele daqui. E, por exemplo, o SDCHF, um par caro, 1.200 entre o range máximo. Agora vamos lá, AUD dólar canadense, 260, né? Olha lá, dólar australiano com o dólar neozelandês, 250 dólares entre o máximo e a mínima histórica de movimentação. Então você tem pares onde o custo dessa movimentação toda, do range todo, é menor. Então a planilha ela chega num médio aqui, né? Então aqui ela estava considerando 29 pares. Deixa eu ver se dá para. Eu acho que eu simplesmente excluir essa coluna aqui, ele vai cair fora. Vamos ver. Não vai dar certo isso. Eu vou ter que mudar de outra forma. Deixa eu ver onde ele está pegando esse valor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou lançar um valor manual e vou cobrir essa fórmula aqui, vou jogar um outro valor aqui para não, vamos lá, para ele não pesar demais na balança. Vamos lá, a gente está considerando aqui no caso esses 22 pares a operar. A gente tem aqui uma média de volume máximo de lote entre todos os pares, né? Então, o que ele considera aqui? Que se eu tiver 10 mil dólares na conta
em cada par, a planilha mostra aqui a quantidade máxima de ordens que eu poderia abrir nesse par com este saldo, se eu fosse operar só este par. E ela faz isso para cada um dos pares. E aí depois a gente calcula aqui em quantos pares são, qual que é a média de ordens, de máximo de ordens que eu poderia abrir, né? Como média entre todas os pares. Ele me dá aqui o total de lotes, o drawdown médio por par. E aí a gente vai jogar esses valores. Opa. Aqui. Cadê? 29. Então, com esses valores, a gente consegue ver que a gente tem aqui um drawdown médio por par. Então, o que ele está me dizendo aqui? Que se eu operar com saldo de 10 mil, com lote de 0,01, considerando 1/3 do range total como risco, né? Eu vou poder fazer um volume total de entradas possíveis de 41 entradas, né? Para aguentar este drawdown médio de $240. Ou seja, se eu fizer 60, 70, 80 entradas de 0,01, eu não vou aguentar esses $240 de drawdown. Eu só vou aguentar 120, né? Eu vou aguentar um drawdown pela metade disso. Então, para mim poder fazer mais ou menos 100 ordens nesse par, eu vou chegar em mais ou menos a aguentar um drawdown de até $100 mais ou menos, aproximadamente, considerando 1/3 do range como risco aqui. Ou seja, eu estou dizendo da gente fazer uma entrada, por exemplo, fazer uma entrada nessa região, cadê? Por exemplo, eu errar aqui e fazer uma compra, ou, né, ou fazer uma compra nessa região, ou fazer uma compra aqui na região da média e o preço ir negativo contra mim toda essa distância, né? Então, a gente baseando que um par pode equilibrar o outro, eu conseguiria aguentar isso aqui com 120 dólares mais ou menos, né? Então, a outra avaliação vem de observação, né? Então, vem de conversa com outros traders, que nem com o Willy Heine, com o Paulo Henrique, o PH, com o Thiago Lacerda, com gente que você vai encontrar aí nos canais do YouTube, nos canais de Forex e tal, que operam contas sem stop em processos similares. Você vai ver que por observação, por experiência, por tentativa e erro, por uma série de fatores, todo mundo chega mais ou menos na mesma conta, que você consegue, né, tendo um pouco de assertividade, você consegue operar nessa proporção. Se você tiver 50% de assertividade, você já conseguiria operar nessa proporção, né? E 50% é o cara ou coroa, ou se você fechar o olho e tacar a ordem ali, né, você já teria mais ou menos 50%. Então, a gente considera que se a gente tiver um pouquinho de conhecimento, a gente consegue desequilibrar essa relação de 50 a 50 um pouquinho a nosso favor, né? Tá? Que mais? Nesse par aqui do dólar canadense com o JPI, a gente está falando desse range de $600. Se a gente colocar aqui o dólar australiano com o dólar americano, ó, a gente está falando aqui de $630, né? Eu peguei aqui, ó, coloquei uma ordem limite lá em cima naquele topo e a outra aqui embaixo. Então a gente está falando de mais ou menos $200 para cada terço do gráfico, né? Então, a minha expectativa aqui, qual que é? É eu, por exemplo, realizar compras, né, no fundo, ou em regiões que a gente vê que o fundo segurou, né, com alvo na direção da média, onde eu teria uma expectativa aqui de mais ou menos o que aí? $100, de, né, $70 aqui, talvez $200 aqui,
talvez aí 80 dólares aqui, um pouco mais de 150 dólares aqui, né? Eu teria essa expectativa de alvo com essa expectativa de prejuízo aqui, essa expectativa de prejuízo aqui, essa expectativa de prejuízo aqui, de ficar negativo, né, a ordem, e uma expectativa, né, que a gente não sabe aqui, né, nessa região, qual que seria, porque a gente já está abaixo, né, se chegar aqui, o que provavelmente a economia do país quebra antes da nossa conta, né. Então, quando eu falo uma relação de risco-retorno, é a gente avaliar, né? Então, qual é a minha probabilidade aqui? Eu tenho essa distância de risco para essa expectativa de ganho, né? Na região da média, se eu fizer uma entrada aqui, né? Então, uma relação de 1 para 1. Mas, convenhamos, eu tenho muito mais possibilidades de buscar alvo, não só aqui, né? Como na outra faixa superior desse terço, desse miolo central aqui, do que eu tenho probabilidade de ir contra mim. Então, uma entrada, vamos lá, a gente fala que uma entrada de compra nessa região aqui, ela teria mais ou menos uma relação de risco-retorno entre, né, alguma coisa aí, 1 para 1 a 1 para 2, né? Então, é esse tipo de ideia, de coisa que você tem que ir visualizando, né, no gráfico, né? Se você conseguir ir mantendo uma expectativa de risco-retorno maior do que 1 para 1, 1 para 2, 1 para 1,5, 1 para 3, pelos ranges que você imagina do gráfico, olhando para a esquerda do gráfico, olhando para o histórico anterior dele, você vai ter mais segurança, mais tranquilidade de que 1 centavo para cada 100 dólares é suficiente. Vamos olhar o GBP-JPI. Esse aqui, por exemplo, uma entrada lá em cima no extremo do gráfico e a mínima dele aqui abaixo, olha só quanto dá. Esse cara aqui dá 1.230 dólares de valor negativo, né? E aí você fala assim, pô, mas vai demorar anos, né, para ele atravessar o gráfico de um lado para o outro. Mais ou menos, né? Se a gente for ver, a gente tem essa movimentação aqui, foi de 2005 para 2008, né? Foi a crise de 2008. Foi de 3 anos, ele caminhou da máxima histórica para a mínima histórica, 1.200 dólares de prejuízo, né? Então, se você vinha nessa tendência de alta, vamos lá, né? Se você vinha nessa tendência de alta aqui, compra, né? Tava fácil. Aí você faz uma última compra aqui achando que ele ia continuar subindo, e aí ele vem e manda esse movimento aqui para você. Você tinha uma expectativa de continuar ganhando e tal. Provavelmente a média de 200 aqui estaria ainda apontando para cima aqui ainda, mas você estaria fazendo compras numa região não seria correto aqui, porque você estaria trabalhando muito acima da média. Na verdade, pela nossa estratégia aqui, a gente trabalha até uma coisa um pouco contra a tendência, né? Você estaria muito mais procurando vendas aqui em cima do que compras. Mas se você tivesse comprado ali, você teria o risco de ter ficado aqui cerca de quanto? 900, 800 dólares negativo numa ordem de 0,1 centavo, né? Então, a gente tem que entender que matematicamente esse tipo de coisa é possível, né? A conta não é invencível. Então, cada um tem que criar as suas defesas, né? O que você pode fazer? Você pode não abrir todas as ordens de uma vez, você pode preservar uma quantidade de ordens, porque se eu gasto 70 das minhas 100 ordens possíveis e eu levo uma porrada dessa daqui, você pode perceber em algum momento que a sua compra em cima está errada e você pode entrar com uma venda que seria de muito mais bom senso, né? E aí, enquanto você está trabalhando acima da média, se você acertar vendas nessa região aqui, elas vão estar ajudando a equilibrar o saldo negativo da compra que você fez errado, né? Aliás, uma compra aqui em cima, assim, você vai ter que dar um jeito de fechar ela. Dificilmente, pouco provável o preço voltar numa região tão extrema assim para você conseguir sair positivo de uma compra, né? Já que você fez uma entrada, vamos dizer, clicou errado, né? Era para ter vendido, comprei por engano e não vi, sei lá. Então, uma hora você vai ter que encontrar um meio de equilibrar isso, né? De ter uma ou duas vendas
positivas que contrabalanceiem o saldo negativo daquela uma ordem negativa errada, para você poder fechar as três, né, numa soma zero, né, por exemplo. Então você vai fechar uma ordem negativa porque foi um erro, né, e vai compensar isso com outras ordens positivas ali e tal, que você percebeu que foram, né, que o próprio erro te dá a dica da entrada certa, né, para compensar. Porque se uma ordem tá ficando, uma ordem de compra está ficando muito negativo, é porque pode ser um sinal bom de venda, né? Tá? Então, esse tipo de coisa que a gente tem que prestar atenção, que eu queria deixar bem claro, tá? Que assim, não é um negócio sério que simplesmente, não, tem $100, taca a ordem lá em qualquer lugar e tá coberto. Não é assim, né? Uma outra forma de você se proteger é você tentar ser bem assertivo nas análises, ser bem, né, criterioso, tal, e não aceitar qualquer sinal, esperar a comprovação dos sinais, tal, né, ser mais cauteloso nas entradas. Uma outra forma é você não colocar todo o seu capital disponível, né? Então, por exemplo, eu estou operando uma conta com $100, eu vou usar umas 60, 70 ordens das 100 disponíveis, né? Aí aconteceu um crash, uma crise que nem essa de 2008, ou que nem essa aqui do Corona, né? Cadê? Não, o Corona tá aqui, ó. Né? Ou que nem essa aqui do Corona. E aí você tem um fundo de reserva. Se você tem $100 guardado como margem de segurança, né? Você pode estar até na corretora. Não precisa estar na conta que você está operando. Você pode deixar numa outra continha lá na mesma corretora, depositado lá já, mas não em uso, não exposto ao risco, né? E aí vem uma crise total aqui, você faz um aporte, dobra o saldo da conta, você dobra a sua margem. É como se você tivesse, ao invés de 100 ordens abertas, é como se você tivesse só 50, né? Então, cada um tem que ver aí a sua disponibilidade, né? E criando as suas ferramentas de defesa, né? Para situações extremas, absurdas, inesperadas, tal, tá? Mas é importante estar ciente de que matematicamente essas coisas são possíveis e que a conta não é invencível e que a estratégia não é infalível, ok? Acho que hoje era principalmente eu queria deixar isso bem claro. Eu vou pegar um outro exemplo aqui, que inclusive tem ordens colocadas aqui na conta, que a gente tem, por exemplo, vamos lá, o SDCHF, né? Esse par aqui, o que acontece? Se eu colocar aqui no gráfico mensal, vou minimizar o zoom ao máximo, vamos ver. Esse aqui é o histórico, né, do par do SDCHF. Você pode ver que, diferente dos outros, ele vem vindo desde o início, ele vem vindo nessa inclinação, né? Que o dólar vem perdendo contra o franco suíço desde os anos 70, né? Ele teve uma boa recuperação aqui entre os anos 70 e 80, mas depois disso ele só vem caindo, mas ele está estabilizando cada vez mais, ele vem tendendo a segurar um fundo, né? Então, a gente vê que depois dessas quedas tremendas aqui, o par vem há bastante tempo trabalhando em regiões de consolidação mais consistentes, tal. Aqui ele diminuiu bastante o range, né? Ficou bem estreitinho aqui. Ele está bastante tempo segurando aqui, ó, desde a crise de 2008, que ele vem trabalhando nesse range menor aqui. Está ficando cada vez, você vê que a volatilidade do par foi diminuindo cada vez mais, né? Ele não dá movimentos tão grandes, alcançando extremos. Você vê que a gente teve a crise de 2008, cabe aqui dentro desse quadradinho. Tem essa marcação aqui no par, eu não lembro se foi alguma coisa aqui do subprime, o que foi. A gente tem aqui, o Covid está aqui dentro, ó, pequenininho, aqui nesse par, né? Então, o que a gente considera, né? Então, quando eu olho um par como esse, numa situação como esse, que tem esse histórico todo à esquerda do gráfico, o que eu penso? Se eu aumentar o zoom e trouxer ele mais para perto e eu só olhar aqui os últimos 17 anos do par, eu estou só vendo essa consolidação aqui, né? Só estou vendo esse retângulo, né? Então, se eu traçar uma linha média aqui, uma intermediária aqui, né? Eu vou falar, beleza.
eu posso, toda vez que o preço chegar aqui em cima, eu vendo, toda vez que o preço chegar aqui embaixo, eu compro. Só que as minhas compras vão ter uma expectativa, né, de alvo aqui para o meio, né? Vamos lá, né? Minhas compras teriam expectativa de alvo aqui para o meio. Compras agora aqui, né? E as minhas vendas, expectativa de alvo aqui para o meio. Agora, se você diminuir o zoom do gráfico, pelo histórico do par, dele querer buscar suportes ou resistências históricas anteriores, o que a gente vê? A gente vê que as compras podem vir ficar negativas até testar de novo esses fundos aqui. Agora, e as vendas? As vendas podem querer vir testar esses topos anteriores aqui? E se resolver vir testar aqui? E se resolver testar aqui? Um dia já existiu, ó, foi em 1980, foi há 40 anos atrás, mas um dia o dólar já custou esse valor em franco suíço, né? Então, hoje a gente está operando um centavo, uma ordem de 1 centavo, ela aguenta ficar $100 negativo no range, aqui dentro desse miolinho aqui, ó, né? Ficar negativo aqui vai ficar em $150, mas eu tenho outros pares que compensam essa diferença. Sim, mas se a gente tiver mudanças históricas no mercado financeiro, no mundo, na economia total, por que não o dólar não vai resolver visitar esses patamares anteriores? E a quanto que a sua venda ia ficar negativa aqui, né? Então, a gente tem que ter essas coisas em mente, tá? Essa estratégia ela não é definitiva, né? Ela não é permanente, ela é para longo prazo, mas a gente tem que considerar e ir fazendo ajustes e fazendo adaptações. Então, o meu conselho é assim, né? Dá para a gente começar com $100, com depósito pequeno, né? Nessa estratégia, para a gente aprender, para a gente ir aumentando o capital, a gente ir tendo rendimento, de maneira, né, com uma certa exposição conservadora ou moderada, tal. Agora a gente tem que considerar, se a gente for começando a colocar valores maiores, né, a gente tem que começar a dosar essa nossa exposição ao risco. E a gente tem que começar a ficar prestando atenção em outros fatores, né? Se eu tiver uma crise qualquer, né, uma explosão, né, se eu tiver uma guerra, se eu tiver uma outra crise, né, uma outra pandemia, o que pode acontecer? Como eu posso me proteger, né? Aonde eu posso ter outros tipos de investimento que contrabalanceiem o risco ao qual eu estou exposto aqui e tal, né? Então a gente tem que sempre levar em consideração isso tudo, ok? E uma possibilidade que a gente pode fazer aqui na conta é você ir fazendo um aumento gradativo da sua relação de margem. A gente não precisa de muito mais do que 100 ordens para operar. Então, a hora que meu saldo na conta estiver em 150, $200, eu não estou mais abrindo ordens de 0,01, eu começo a abrir ordens de 0,02. Se for olhar hoje aqui na conta, ó, essa conta aqui, você vai ver que eu tenho uma única ordem de 0,5 aberta, eu tenho uma de 0,4, duas, eu tenho 4 ou 5 ordens de 0,03. Aí eu tenho a maior parte de ordens, elas estão abertas como 0,02 e eu tenho poucas ordens restantes abertas como 0,01. Eu estou tendo um volume total de ordens abertas nessa conta agora aqui de 1,10, sendo que o saldo dela, né, tá aqui em 14.268 aqui, vamos lá, 14 mil. Eu poderia ter 1,40 de ordens abertas, eu tenho 1,10. Eu posso abrir aí mais 30 ordens de 0,01 ou 10 ordens de 0,03, mas eu estou guardando um pouco de munição. Eu já acho que eu já estou bem exposto já na conta, né? E principalmente bem exposto por causa desse fundo aqui do USDCHF, né? Porque ele segurou nesse fundo e aí eu olho para esse passado histórico aqui à esquerda, né? E não, no caso aqui é o GBP, né? A gente estava falando do USDCHF, né? Então a gente tem boas expectativas com esses fundos aqui. Então eu estou um pouco mais exposto do que normalmente eu fico nele e também aqui no GBP CHF aqui também. Tanto que eu estou colocando ordens, ó, até para cima
da média de 200 aqui, né? Não custa nada chutar uma lá para cima e vai que dá certo, né? Vai que ele dá uma explosão aqui e dá uma acelerada lá para cima. A gente quer ter a chance de poder ganhar um pouco a mais também. Mas o que eu posso fazer? Eu posso ir estabelecendo um cálculo progressivo que à medida que eu for aumentando o meu saldo e eu for aumentando os meus lotes, começar a trabalhar com lotes de 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, etc., eu vá fazendo isso, mas de uma maneira em que eu vá diminuindo a minha exposição, ou que eu vá aumentando a minha relação de tamanho de ordem para o saldo financeiro. Então, se hoje eu tenho uma coisa de 1 centavo para cada 100 dólares, a hora que a minha conta estiver chegando perto de 200 dólares, eu posso estar trabalhando com uma ordem de 1 centavo para cada 130, 140 ou 150 dólares. Quando a minha conta chegar em 500 dólares, eu posso estar pensando em trabalhar com uma ordem de 1 centavo para cada 250 dólares de saldo. Então, ou seja, numa conta de 500 dólares, eu poderia ter 200 ordens de 1 centavo abertas, né? Ou 100 ordens de 0,2, ou 50 ordens de 0,4, né? Aí você tem que aliar isso tudo com a frequência com qual você consegue operar a conta, fazer as análises, né? Se você só consegue olhar uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, se você pode mexer todo dia na conta. Então, você pode mexer todo dia na conta, talvez você queira uma quantidade maior de ordens menores, para você poder se espalhar e mexer em vários pares e ordens curtas e ordens longas, ordens médias e tal. Se você só consegue olhar para a conta uma vez a cada 15 dias, talvez você queira fazer poucas ordens com volume um pouquinho maior e esperar realmente oportunidades excelentes, né? E só entrar naqueles trades que você acha que assim são os super, hiper, mega plus do Tigrão, né? Mais prováveis, né? Então fica aí esse para pensar, né? E se você está no grupo lá do Telegram, comenta lá, vamos ver quanto você está usando de exposição na sua conta aí. Você está usando 1 para 100? Você está 0,01 para 100? Está usando menos? Está se expondo mais? Você está usando margem maior, né? Comenta lá, vamos discutindo, vamos trocando ideia. Quem sabe não é hora da gente começar a pensar em fazer um ajuste. Como é que está a situação da economia mundial? Está todo mundo tranquilo, achando que só vai para cima? Ou a gente tem medo de ter alguns problemas aí, né? Na economia de alguns países, inflação americana, né? Bolha financeira, o que vocês estão ouvindo aí, né? Então, como é que a gente deve agir sobre nossa conta aqui, levando essas coisas em consideração. Ok? Um abraço, ótima semana para todo mundo aí.